O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, classificou de digno, profissional e altruísta o trabalho desenvolvido por cubanos no programa Mais Médicos aqui no Brasil. Em sua conta no Twitter, Díaz-Canel pediu respeito aos especialistas. Ontem, Cuba anunciou o retorno dos mais de 11 mil médicos que trabalhavam no Brasil depois que Bolsonaro questionou a preparação dos especialistas, exigiu a revalidação do diploma e impôs a contratação individual. Jornais de todo o mundo destacaram hoje a saída dos médicos cubanos que atendem milhões de brasileiros pobres. E para falar sobre o Mais Médicos, eu converso agora com o Tiago Henrique Silva, médico de família e comunidade, membro da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e mestre em saúde pública. Tiago, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Boa noite. Boa noite. Bom, a primeira pergunta é: essa exigência de revalidar o diploma existe em outros países? Não, na verdade o que acontece é que nós temos com Cuba uma parceria de cooperação, né? E dentro de uma parceria de cooperação, os países que buscam parceria de cooperação com Cuba, através da empresa estatal que chama Empresa Cubana de Serviços Médicos, eles buscam porque eles estão precisando de uma força de trabalho extra, porque a sua força de trabalho interna não dá conta de atender as pessoas. Então, todos os países, são mais de 60 países, em torno de 66 países no mundo inteiro, eles fazem esse acordo de cooperação com Cuba. O único país em que há um debate muito forte sobre essa questão da revalidação do diploma é aqui no Brasil. Okay. Mais ou menos quantos países recebem médicos cubanos, trabalham com médicos cubanos? São vários, né? São vários países do mundo. Assim, Cuba, desde os anos 60, Cuba já prepara brigadas de solidariedade, desde para atender a catástrofes, tanto naturais quanto catástrofes biológicas, como, por exemplo, a questão do ebola na África, a questão do ebola na África, a questão do terremoto no Haiti, a questão do terremoto no Paquistão. Ou seja, Cuba sempre mandou brigadas de solidariedade, mandando médicos, né? Quando alguns outros países do mundo mandavam armas, Cuba mandava médicos para os países que estavam passando dificuldade. É uma referência em saúde hoje? Com certeza, né? Assim, não há dúvida, inclusive reconhecida pelos próprios norte-americanos, né? Muitos norte-americanos hoje, com relaxamento de algumas relações entre Cuba e Estados Unidos, estão procurando Cuba para fazer tratamento médico. Puxa, interessante, né? E o presidente eleito questionou a qualificação dos médicos cubanos, né? Como é que é a formação desses profissionais em Cuba? Tem qualificação em Cuba? Claro que tem, claro que tem. Isso aí, assim, ele está tentando mascarar uma questão ideológica, né? Ele está levantando uma cortina de fumaça ideológica para tentar combater a qualidade médica, a qualidade técnica dos médicos cubanos. Assim, os médicos que vieram, a gente tem médicos aqui, doutores em cardiologia, doutores em oftalmologia, doutores em gastroenterologia, doutores em medicina de família e comunidade, e temos médicos com pouca experiência também. Vieram no total, desde o início, 14 mil médicos cubanos para cá. Então, quando você traz 14 mil médicos, você vai ter médicos que são excelentes, médicos que são medianos e médicos nem tanto. Mas isso acontece com a nossa força de trabalho também. Isso acontece no Brasil. Tanto é que algumas entidades médicas vêm voltando a discutir a questão do exame de ordem para a medicina. Então, assim, nós temos um problema muito grande da formação dentro do Brasil. Então, assim, eu acho que é mais um argumento para levantar uma cortina de fumaça do que qualquer coisa. Porque nenhum dos outros países que faz cooperação com Cuba questiona a qualidade técnica dos médicos cubanos. E, em linhas gerais, a formação médica em Cuba é bastante conceituada também. É uma formação bastante conceituada, sim. É uma formação que tem suas deficiências igual a todas as outras. Se você for pegar, por exemplo, um médico norte-americano, trazer para a realidade brasileira, colocar numa realidade como muitos cubanos estão atendendo hoje, comunidades ribeirinhas e tal, não vai conseguir dar conta porque não conhece as outras complexidades. As formações são diferentes. Só que a formação de Cuba ela é parecida com a nossa pela realidade que Cuba passou nos últimos 40 anos de avanço nos serviços de saúde, né? Que, assim, na verdade, eles são bem mais avançados do que o nosso hoje em dia. E o Brasil sofre com essa demandada de médicos? Com certeza. A gente tem vários especialistas que estão falando nas redes sociais, dando entrevistas, escrevendo artigos, que o que a gente vai ter é, de fato, uma catástrofe sanitária. Né? Nós vamos ter uma catástrofe sanitária, são 8 mil médicos cubanos, em torno de 8 mil que estão hoje aqui no Brasil, que já vão começar a sair até dezembro, e por conta de uma bravata do presidente eleito, que ele sabe que não vai recuperar a economia com a agenda do seu economista, né, que acabou de passar na entrevista agora com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, o chanceler está querendo combater. Ou seja, nós vamos ter
tempos tenebrosos na economia. Então o que ele está fazendo? Está levantando a cortina de fumaça ideológica. E é essa cortina de fumaça ideológica que vai fazer com que 8 mil médicos saiam daqui e 30 milhões de brasileiros não tenham atendimento médico. Doutor, quando o senhor fala, a gente está rodando fotos, imagens do Mais Médicos, então quem está em casa está acompanhando também essas imagens. São as imagens do livro do Araquém Alcântara. É do Araquém Alcântara, exatamente. Que são imagens bastante que mostram exatamente onde esses médicos estão chegando, né? Exatamente. São os lugares mais pobres do Brasil. Para vocês terem uma ideia, 90% hoje dos médicos simples. Que estão 90% dos médicos hoje que estão nas comunidades indígenas são cubanos. Crianças 90%. Também são atendidas? Claro. São atendidas. Exatamente. Então, assim, é isso. Nós vamos ter uma catástrofe sanitária por conta de uma cortina de fumaça ideológica que o presidente eleito ele levanta e não tinha nada, absolutamente nada preparado para isso. Assim, ele fez isso, um esforço de fazer com que Cuba rompesse o acordo e não eles ali em janeiro. E Cuba, com razão e com integridade, o fez antes de colocar os seus médicos aqui a partir de janeiro em risco. Isso, na sua opinião, contradiz as posturas do presidente eleito, dizendo que as decisões do governo não seriam ideológicas? E você vê isso como ideológica? Claro que é ideológica. Veja, ele acabou de nomear um chanceler que diz que a China é maoísta. Que a China maoísta tem que ser combatida. Você está falando da segunda maior economia do mundo, que nem Trump tem coragem de falar uma coisa dessa. E o chanceler do Bolsonaro, ele fala isso. Como é que não tem ideologia aí? Como é que não tem ideologia quando ele diz que só a cristandade pode salvar o mundo? O chanceler do Bolsonaro, ele escreveu isso no próprio blog, em campanha para ser chanceler do Bolsonaro. Então, assim, é completo, é repleto de ideologia, todo o discurso do Bolsonaro, e essa questão de colocar duas agendas importantíssimas do plano ideológico, como Mais Médicos e a Escola Sem Partido, em voga agora, é para mascarar o problema que vem pela frente. Bem complicado. E ainda falando sobre as fotos, doutor, dá para ver que, que os locais mais pobres, as pessoas mais carentes, são as que mais utilizavam esse programa do Mais Médicos. Claro, sim. Ele foi feito para isso, na verdade. Exato. Né? Entenda, o Mais Médicos, ele não tinha no seu plano, na sua programação, continuar com médicos cubanos eternamente. O Mais Médicos tinham uma preparação de abrir vagas em faculdade de medicina, abrir vagas em programas de residência médica, ou no interior, onde a gente pudesse fixar médicos. Então, a programação do Mais Médicos era, em alguns anos, a gente deixar de depender dos médicos estrangeiros. Todos eles, não só cubanos. E conseguiu utilizar a demanda interna. Utilizar a própria força médica, a própria força de trabalho médica. Esse era o objetivo do Mais Médicos. Sempre foi. Só que isso foi desmontado após o golpe de 2016. Essa estratégia foi desmontada e Bolsonaro nem sonha em colocar estratégia parecida. Uhum. Essa queda, então, no número de médicos, assim, o Brasil precisa ter maior número de profissionais da saúde? Precisa. O Brasil precisa, os médicos ainda são a força de trabalho que goza de pleno emprego. A única categoria. Eu sou médico, mas eu não concordo com que tenhamos uma reserva de mercado em que a gente possa ficar chantageando prefeitos, chantageando diretores de hospital, chantageando os gestores, porque se não fizer do jeito que eu quero, eu saio do serviço. Isso é uma chantagem. Então, assim, eu acho um absurdo a gente chantagear o serviço público de saúde. Porque quando a gente chantageia serviço público de saúde, pessoas morrem. Então, a gente tem que estar mais comprometido com a vida das pessoas do que com a chantagem para ter uma renda maior. E a renda média do médico no Brasil não é uma renda baixa. Entretanto, eu acho sim que pode melhorar, como a de todos os outros profissionais. E como que fica a saúde agora sem esse programa? Olha, a saúde, o que está colocado para o futuro do país agora na saúde é um avanço do setor privado, assim, de uma forma absolutamente desregulamentada. Essa é a agenda de saúde do Bolsonaro. Naqueles míseros 4 slides que estão colocados no programa de saúde do Bolsonaro, que eu tive o desprazer de ler, mas tive que fazê-lo, pelo bem do debate, a gente percebe que a única coisa que é concreta naquele programa é a desregulamentação. Ele está tentando trazer uma proposta de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, perdão, 30 não, 40 anos atrás, que é a proposta do cadastramento universal de médicos, como se fazia na época do INAMPS. Entenda, a gente tinha o cadastramento universal, significa cadastrar o médico, que o médico manda a conta para o setor público pagar depois, a partir do atendimento do seu consultório privado. Isso daí era um mar de roubalheira, era um mar de fraude. O INAMPS caiu por conta dessas fraudes. E o que Bolsonaro está querendo fazer, uma das principais propostas dele é justamente voltar a isso.
Doutor Tiago, muito obrigado pela presença aqui no seu jornal. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui, muito esclarecedor o seu comentário, a sua opinião sobre o fim desse programa Mais Médicos. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.